Chegando aqui para a nossa visita no Museu do Titanic no Shopping Eldorado, aqui em São Paulo. O museu foi montado no subsolo do shopping e compramos a nossa entrada na hora mesmo. Os valores variam de R$ 125 a R$ 40. Nós escolhemos a entrada social, onde R$ 5 do valor que você paga é revertido para uma instituição social. Logo que você entra na exposição, tem uma representação clássica da proa do navio para que você possa fazer a sua foto. E é claro que eu fiz a minha foto com o meu Jack. Existem histórias que atravessam gerações e mesmo depois de mais de 100 anos continuam despertando curiosidade, emoção e muitas reflexões. Hoje vamos conhecer uma experiência que nos leva de volta a uma das maiores tragédias marítimas da história, o Titanic. Aqui nós temos a simulação da entrada na prancha do navio e o Estevão foi aí conferir. E mais do que ver objetos, cenários e recriações, essa visita nos fez refletir sobre as decisões, os erros e as lições que ficaram para sempre. O Titanic partiu em sua viagem inaugural no dia 10 de abril de 1912. Era considerado um dos maiores e mais modernos navios da época. Muitos acreditavam que ele representava o auge da engenharia e que seria praticamente impossível de ser derrotado. Nós estamos dentro do Titanic. Entrar aqui no nosso camarote. Calma aí. Nosso camarote de primeira classe. O chapéuzinho dela, mãe. Também, Ah, é mesmo, o chapeuzinho dela, filho. nem casa de chão. Mas na noite de 14 para 15 de abril de 1912, durante a travessia do Oceano Atlântico, o navio encontrou seu destino ao colidir com um iceberg. À primeira vista, parece que tudo aconteceu por causa de um único bloco de gelo. Navegando a toda velocidade. Estamos no passadiço do Titanic. Mas a história mostra que uma sequência de fatores contribuiu para aquela tragédia. Durante a exposição, uma das partes mais impactantes é perceber como os detalhes fizeram a diferença. Os vigias responsáveis por observar a rota estavam sem binóculos naquela noite. A escuridão, o mar calmo e a dificuldade de enxergar o iceberg fizeram com que o aviso chegasse tarde demais. O Titanic também recebeu mensagens de outros navios alertando sobre a presença de gelo na região. Esses avisos existiam, mas a comunicação e a prioridade dada a essas informações não foram suficientes para evitar o desastre. Meu Deus, levou iceberg! Ai, iceberg na proa! Manobra, manobra, que vigia! Iceberg! Iceberg! Na marcação 000! A 340 jardas! Navio em rumo de colisão! Manobra, manobra! Aqui vigia! Navio em rumo de colisão! Preparar para a colisão! Segura, segura, Estevão, vai bater, nós vamos bater! Vai bater! Se segura! Outro ponto impressionante envolve os operadores de rádio. Naquela época, o telégrafo era uma grande novidade e os passageiros utilizavam o serviço para enviar mensagens para os familiares. Os telegrafistas estavam muito ocupados com esse trabalho e os alertas de segurança acabaram não recebendo a atenção necessária.
E talvez uma das maiores lições do Titanic seja sobre o excesso de confiança. O navio carregava uma imagem de segurança e modernidade. Havia uma crença de que ele era praticamente invencível, mas a história mostrou que nenhuma tecnologia substitui planejamento, atenção e respeito aos riscos. Quando o iceberg foi avistado, a tripulação tentou desviar, mas o tempo era curto, a colisão aconteceu e a água começou a invadir partes do navio. A partir dali, outro problema apareceu, a capacidade de evacuação. O Titanic não possuía botes salva-vidas suficientes para todas as pessoas a bordo. As regras da época permitiam isso, mas a tragédia mostrou que essas normas estavam ultrapassadas para navios daquele tamanho. A evacuação também revelou falhas de comunicação e organização. Muitos passageiros não entenderam imediatamente a gravidade da situação e alguns botes partiram com lugares vazios. A exposição consegue transmitir justamente essa sensação, a de imaginar pessoas reais vivendo aqueles últimos momentos, deixando para trás objetos, histórias e sonhos. Mais de 1.500 pessoas perderam a vida naquela noite. Famílias foram separadas, histórias foram interrompidas e o mundo ficou marcado por uma tragédia que mudou para sempre a segurança marítima. Depois do Titanic, novas regras foram criadas. A quantidade de botes salva-vidas passou a ser revista. A comunicação de emergência ganhou mais importância e o monitoramento de rotas marítimas ficou mais rigoroso. Mas talvez a maior lição não esteja apenas nas mudanças feitas nos navios. O Titanic nos lembra que pequenos sinais importam, que informações precisam ser ouvidas, que a confiança sem cuidado pode se transformar em vulnerabilidade. Visitar essa exposição é muito mais do que conhecer a história de um navio famoso. É se aproximar das pessoas que estavam ali, entender suas escolhas e refletir sobre como decisões tomadas em poucos minutos podem mudar milhares de vidas. O Titanic continua sendo lembrado não apenas pelo seu naufrágio, mas pelas histórias humanas que carregava. Uma história de sonhos, coragem, perdas e aprendizados que continua atravessando gerações. E essa foi a nossa experiência na exposição do Titanic em São Paulo. Finalizamos esse museu do Titanic com a frase que está aqui. O Titanic foi um navio dos sonhos, transportando ricos, pobres, esperançosos e corajosos, todos enfrentando um oceano vasto e implacável da melhor maneira possível. Embora tenha sido construído para refletir uma rígida hierarquia de riqueza e classe, no final tornou-se um lembrete comovente de que somos todos iguais aos olhos do destino. Legal, né?